Nós, como leitores, sabemos que edições muito bonitas custam muito caro. E hoje eu vim trazer as 10 edições, para mim, pelo menos, uma das que eu mais quero comprar. E hoje eu vim trazer 10 edições que são umas das mais caras da Amazon. Oi galera, Davi Alves quem aqui fala, e eu venho por meio desse vídeo trazer os 10 boxes mais caros da Amazon. Enquanto eu leio a sinopse disponível dentro do aplicativo Amazon, eu vou colocar algumas fotos do boxe do qual eu estou falando, e eu vou colocar o preço junto com o nome do box. Em primeiro lugar temos o box Sherlock Holmes, pela editora HarperCollins. Essa obra completa reúne os 4 romances e os 56 contos sobre as aventuras do detetive mais famoso do mundo e de seu fiel companheiro Dr. Watson. E aqui fala um pouco da história do escritor de Sherlock Holmes. Eu vou tentar achar uma sinopse do livro, acho que não tem. Mas aqui está disponível na Amazon quantos títulos cada volume contém. O primeiro volume tem Um Estudo em Vermelho, que é um romance, O Sinal dos Quatro, outro romance, A Aventura de Sherlock Holmes, que é um conto. O volume 2 tem Memórias de Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville, o volume 3, A Volta de Sherlock Holmes, e O Vale do Medo, que também é um romance. O volume 2 tem Memórias de Sherlock Holmes, conto, e O Cão dos Baskerville, que é um romance. O volume 3 tem A Volta de Sherlock Holmes, que são contos, e O Vale do Medo, que é um romance. O volume 4, Os Últimos Casos de Sherlock Holmes, que são contos, e Histórias de Sherlock Holmes, que também são contos. Nono lugar, Senhor dos Anéis. Para você que ouviu falar sobre esses livros por causa dos filmes e as séries que adaptam esse universo desde os anos 2000 até antes disso, uma das coisas que mais me influenciou a comprar O Senhor dos Anéis foi a influência que ele tem no mundo cinematográfico desde, se eu não me engano, os anos 2000. Então, além também de ser um dos primeiros, se eu não me engano, livros que abordam fantasia e romance. Apesar de ter sido publicado em 3 volumes, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, desde os anos 1950, O Senhor dos Anéis não é exatamente uma trilogia, mas um único grande romance que só pode ser compreendido em seu conjunto. Segundo a concepção do seu autor, Tolkien, com design cuidadosamente pensado para refletir a unidade da obra e os desenhos originais feitos por Tolkien para as capas de cada volume, este box reúne os 3 livros da saga do Anel e oferece aos leitores uma nova oportunidade de mergulhar no notável mundo da Terra-média. Antes que você continue a ver quais são os outros 8 boxes de livro, eu pretendo dizer que esse vídeo faz parte de mais de 25 quadros aqui do canal. Então, se você ainda não assistiu o segundo vídeo do canal que vai aparecer aí na tela, por favor, vá lá assistir. Essa edição que apareceu aí para vocês durante a leitura da sinopse do livro, que deveriam ser, como o autor queria, e mais a HarperCollins optou por dividi-los em 3, talvez até para um melhor entendimento da história. Então, essa não é a única edição do Senhor dos Anéis, e ela conta também com outros livros de capa dura, livros de bolso, livros em volume único também, que foi uma das coisas que o autor Tolkien queria para essa trilogia, que ela não fosse considerada uma trilogia em si único volume, que conta a história do Senhor dos Anéis. Em 8º lugar tenho aqui o box Saga dos Jogos Vorazes. Eu não sei muito sobre esse livro, mas eu sei que tem, se eu não me engano, uma série na Netflix, então eu vou ler aqui a sinopse para que você também saiba um pouco desse box. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Preca de Jogos Vorazes é amanhã do dia da colheita que iniciará a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Na capital, o jovem de 18 anos, Coriolannon Show, se prepara para sua oportunidade de glória com um mentor dos jogos. Outrora importante casa João passa por tempos difíceis e o destino dela depende da pequena chance de Coriolannos ser capaz de enganar e manipular seus colegas estudantes para conseguir mentorar o tributo vencedor. A sorte não está a favor dele. Eu não vou ler muito, eu pensei que fosse um pouco menor. E ainda tem outras sinopses aqui de outros 4 livros. Se você já assistiu a série e gostou, além da série, também dos livros que o levou a assistir a série, caso tenha sido esse o caso, eu peço que você, por favor, coloque no comentário se esse box de livro vale ou não a pena. Em 7º lugar, tenho aqui Os Heróis do Olimpo. A primeira temporada da série de Percy Jackson já está disponível na Netflix e a segunda temporada vai trazer um pouco mais de personagens para essa adaptação, que agradou muitos fãs, principalmente dos livros, né? Isso é o máximo que eu sei da série. Se eu não me engano, eu comecei a assistir um episódio, mas eu não assisti toda a temporada. Pretendo retomar na segunda ou quando ela for finalizada. Eu não gosto muito de assistir séries que ainda não acabaram, por causa da espera de 2 a 5 anos que acontece entre uma temporada e outra, o que acaba fazendo com que a gente tenha que assistir diversas vezes as mesmas temporadas anteriores e meio que cansa. Agora para a sinopse de Os Deuses do Olimpo. Os Heróis do Olimpo, no caso. Confira todas as aventuras de Percy Jackson, Annabelle e os semideuses gregos e romanos no box da série Os Heróis do Olimpo. Em Heróis do Olimpo, Rick retorna ao universo de Percy Jackson e os Olimpianos.
e Os Olimpianos, série que o consagrou como um dos escritores mais importantes da literatura infanto-juvenil. Aqui é um pouco sobre o autor. Agora sobre os livros. Depois de salvar o Olimpo do maligno titã Cronos, Percy Jackson e seus amigos se deparam com um novo inimigo e com uma nova e aterrorizante profecia. Gaia, a Mãe Terra, está despertando e pretende destruir os deuses, semideuses e quem mais estiver no caminho para impedi-la. Semideuses romanos e gregos precisarão se unir para combatê-la. Achei a premissa bem interessante. Agora, o box, um dos que eu mais quero, assim... Agora um dos boxes que eu mais quero ter na minha estante. As Crônicas de Nárnia, em 6ª posição. As edições definitivas de Nárnia em um box exclusivo. Guarda-roupa mágico, anéis que levam para outros mundos, cavalos falantes e, o mais importante, um leão muito poderoso. As Crônicas de Nárnia são a aclamada série de livros escritos por C.S. Lewis, que narra as aventuras de crianças corajosas no nosso mundo e em outros universos mágicos e desconhecidos. Esse box conta com O Sobrinho do Mago, Leão, Feiticeiro, Guarda-roupa, O Cavalo e Seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Todos em coleção de luxo. Tinha, se eu não me engano, um volume único. Só que esse, pelo menos na edição brasileira, se eu não me engano, né, na Português Brasil, parou de ser vendido. Talvez pelos direitos autorais comprados pela HarperCollins. Na Amazon ainda dá para ter acesso à edição em espanhol e em inglês do volume único de As Crônicas de Nárnia, mas para comprar novo eu acho que só em sebo ou em livrarias de shopping, que compraram esse livro em grande estoque e ainda tem até hoje. Em 15º lugar tem o Harry Potter. Nessa que nem é uma das edições mais caras do livro. Eu não sei muito sobre o box de livros, mas eu sei que eles inspiraram muitos filmes que saíram, se eu não me engano, no fim da década de 90 e no início dos anos 2000. Então, por causa disso, o box ele é muito famoso, principalmente no meio literário. Esse é o box de Harry Potter mais vendido no Brasil, então eu escolhi o box certo. A caixa veio com 7 livros e 2 marcadores especiais. A vida do menino em Harry Potter não tem um pingo de magia. Ele vive com os tios e o primo, que não gosta nem um pouco dele. O quarto do Harry é, na verdade, um armário sobre a escada, e ele nunca comemorou um aniversário sequer em 11 anos, até que, um dia, Harry recebeu uma carta misteriosa entregue por uma coruja. Um convite para estudar num lugar incrível chamado Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. O melhor é esses nomes super complicados. Lá ele vai encontrar não só amigos, esportes praticados em vassouras voadoras e magia para todo lado, como também seu destino. Continua. Mas eu não quero ler mais para não pegar spoiler. Caso eu leia esse livro daqui a 10 anos. Esses livros, né, daqui a 10 anos. Tem também aqui um que eu não pretendo ter muito, mas que é um dos boxes muito famosos e comentados no meu literário, que é o box do Trono de Vidro. O box Trono de Vidro traz pela primeira vez a série Fenômeno Mundial em um exuberante box rígido e livros com um novo projeto gráfico. Trono de Vidro conta a saga de Kaelena Sardotier, nascida em uma terra sem magia, onde o rei governa com mão de ferro. Depois de cumprir um ano de trabalho escravo nas minas de sal de Edivoi por seus crimes, ela é arrastada diante do príncipe herdeiro. O príncipe Dorian oferece a Kaelena sua liberdade, mas sob uma condição. Ela deve ganhar uma competição para se tornar a nova real. Eu não vou ler mais, porque essas palavras com certeza podem ser censuradas pelo YouTube, e para não ter mais trabalho na edição, eu prefiro parar por aqui. Então eu vou agora para... Eu perdi na conta. Para um dos terceiros boxes mais caros da Amazon. Fundação. Leia antes a saga épica que inspirou a série da Apple TV Plus, Fundação, que estreia em setembro de 2021. Interessante saber que tem série, eu não sabia. Este box é uma obra máxima de Isaac Asimov. A trilogia da Fundação, eleita em 1966. Eleita em 1966 é a melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. Isso só me anima mais a comprar esse box em uma das futuras promoções da Amazon. A única coisa que falta é o dinheiro. E os 4 livros que ampliam o universo da saga: Limite da Fundação, Fundação em Terra, Prelúdio à Fundação e Origem da Fundação. É um esquema pirâmide que nem o Senhor dos Anéis. Parece que existem outros livros e esses são só complementares dos outros. Não são complementares dos outros. Estou vendo aqui que tem bem uns 7 títulos. São 7 títulos. Então eu acho que eles vêm para complementar. Talvez a editora não tenha traduzido os 7 livros de uma vez e traduziram... Que nem o box sobre a Terra-média que está sendo traduzido agora por Tolkien, que está sendo traduzido agora do autor Tolkien, né, que são 12 livros e eles traduziram, se eu não me engano, até agora 9. Então talvez por causa disso eles tenham lançado os box em um de 3 livros e agora esse de 7, contando com os 3 livros anteriores e os 4 agora traduzidos. Agora voltando para a sinopse. Em um ponto distante do futuro, o visionário cientista Haley Sheldon de Big Bang Theory, prevê a destruição do Império Galáctico e de todo o conhecimento acumulado por milênios. Incapaz de impedir esse desfecho, ele cria um plano ousado para reduzir o período de trevas e garantir o futuro dos homens.
Com a sua genialidade, Asimov concebeu um universo épico que mostra as complexas relações de poder e de domínio que marcaram a humanidade ao longo de séculos. Eu acho que também dentro desse contexto está um dos futuros livros que vão ser aqui citados também dentro dessas listas. Aqui tem um dentro dessa lista. O segundo que posso citar aqui também é The Witcher. Eu vou colocar aí a foto, que eu não sei como fala esse nome direito não. E esse livro não contém uma sinopse, só disse que contém 8 volumes da série The Witcher e capa clássica. O Último Desejo, livro 1, A Espada do Destino, livro 2, O Sangue dos Elfos, livro 3, Tempo do Desprezo, livro 4, Batismo de Fogo, livro 5, A Torre da Andorinha, livro 6, A Senhora do Lago, livro 7 e Tempo de Tempestade, Prelúdio. Não tem nenhum resumo da série. Talvez essa edição que eu coloquei na tela para vocês enquanto eu leio quais são os 8 livros presentes nesse box seja traduzida para português. Eu não sei muito sobre ela, só sei que é muito repercutida no meio literário, então por causa disso ela também entra nessa lista de boxes mais caros da Amazon. E em primeiro lugar, Duna. Duna, pelo menos aquela versão de bolso, que vem com 6 livros, com imagem bem colorida, não é tão cara assim. Pelo menos nas promoções não tem um preço tão caro. Mas se você for comprar pelas edições de luxo, ou seja, 3 primeiros livros em um box e 3 em outro, ela vai sair por mais de R$500. Por isso que esses boxes de livro, que estão inseridas dentro do mesmo universo, contendo os mesmos personagens, ou os descendentes desses, estão aqui fazendo parte do mesmo box. O box Duna, primeira trilogia formada pelos livros iniciantes da saga, os 3 livros que você está vendo aí na tela. Um estonteante mistura de aventura e misticismo, ecológica e política, esse romance ganhador dos prêmios Hugo e Nebulosa deu início a uma das mais épicas histórias de toda a ficção científica. Duna é um triunfo da imaginação que influenciará a literatura para sempre. Esta edição inédita, com a introdução de Neil Gaiman, apresenta ao leitor o universo fantástico criado por Herbert e que será adaptado ao cinema por Denis Villeneuve, diretor de A Chegada e a Blade Runner 2. Talvez, principalmente pela influência do cinema, eu tenha uma vontade maior de ler esses 2 boxes, de 6 livros ao todo. E também por causa da série que teve na década de 90. A repercussão também que esse livro teve, os prêmios que ele ganhou, como aqui já foram citados, pode ser também algo que me faça querer ler esses livros. Agora eu vou ler também a sinopse do segundo box e colocar aí as imagens na tela. Milênios se passaram em Arrakis, desde os eventos narrados em Duna, e o planeta, que antes era desértico, agora está verdejante e vigoroso. O imperador deus de Duna, que garantiu uma paz forçada em todos os planetas, consegue entender o futuro e sabe, com uma terrível certeza, que sua raça será extinta a menos que ele crie novas qualidades para a espécie. As regras do imperador não são benevolentes. Sua transformação não deixou apenas sua aparência desumana, mas também seu senso de moral. Eu acho que essa parte de aparência desumana a gente consegue ver um pouco nos filmes, mas imaginar isso com a bagagem sociocultural que a gente tem, né, principalmente, deve ser uma coisa meio inovadora. Aqui eu preciso dizer novamente que esse vídeo só está sendo gravado por causa de um dos quadros que estão definidos nesse vídeo que vai aparecer aí na tela. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você tem algum amigo que quer saber mais sobre alguns dos boxes da Amazon, até para te presentear, por exemplo, manda esse vídeo como indireta. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal porque isso me ajuda demais. Isso foi tudo, até daqui a pouco com o próximo vídeo.